Faz um tempo eu li uma história de um homem que se dispôs a ler o dicionário inteiro, de capa a capa. Mas quando estava a ponto de terminar a leitura daquele livro imenso, ele desanimou e desistiu quando percebeu que não tinham sido capazes de identificar o fio da meada daquela história que ele supunha que existisse ao longo daquele livro. Ele até que achou interessante, mas percebeu que não tinha pé nem cabeça. Não tinha início, meio e fim, como nós costumamos pensar. E pensando em nós, leitores da Bíblia, eu fico imaginando que muitas vezes acontece a mesma coisa. Alguns de nós podem desanimar à medida que percebem que também não são capazes de encontrar um fio da meada, um fio condutor ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Outras pessoas me parecem que olham para a Bíblia realmente como quem olha para um dicionário. Uma vez que o dicionário está organizado em verbetes e eles olham para a Bíblia organizada em versículos, eles interagem com ela de uma forma semelhante, quando na verdade se tratam de obras completamente diferentes. De fato, o dicionário está elaborado, está organizado em verbetes, mas eles não têm nenhuma relação uns com os outros, eles têm vida própria, eles funcionam de forma isolada. Enquanto na Bíblia esteja organizada em versículos, cada um desses versículos é uma peça fundamental na construção de uma grande história. Uma grande narrativa que está sendo contada de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos ser capazes de perceber essa grande história ao longo dos muitos gêneros literários que nós vamos encontrando na leitura bíblica. Então, principalmente quando nós estamos na etapa da observação, nós precisamos perguntar: como esse trecho que eu estou lendo hoje se insere na grande narrativa da Bíblia? Ou como esse versículo que eu estou lendo contribui para a grande narrativa das Escrituras? Essa pergunta situa a gente e ela nos dá a garantia de que nós estamos entendendo onde é que aquele versículo, onde é que aquela narrativa, onde é que aquele salmo está inserido nessa grande história, de forma que nós não venhamos a entender a história isoladamente, mas perder o fio da meada ao longo da Bíblia. Essa grande história não é outra senão a história da redenção, a história do amor de Deus, salvando pecadores que Ele, pela sua graça, decidiu salvar. E todos nós precisamos crescer na capacidade de observar essa história ao longo da Bíblia. De uma forma didática, poderíamos dividir a história da redenção em 4 etapas: criação, queda, redenção e consumação. Obviamente que a maior dessas etapas será a etapa da redenção. A maior parte do texto bíblico são de materiais que tratam da história da redenção. E dentro dessa etapa da redenção você tem outras etapas também. Por exemplo, você tem o período patriarcal, você tem o período do Êxodo, você tem o período de Juízes, você tem a monarquia, depois a monarquia dividida, o exílio, o pós-exílio. E aí você chega ao Novo Testamento, você tem um período do ministério de Cristo, depois o da igreja primitiva. Então, sempre é possível tentar situar o texto que nós estamos lendo, pelo menos dentro de uma dessas grandes etapas, ou desses grandes períodos da revelação. E assim, nós vamos conseguir perceber que cada versículo que a gente lê, que cada salmo, provérbio, parábola, profecia, além dela ter um significado por si mesmo, na verdade ela tem mais significado quando compreendida à luz da grande narrativa, à luz da história da redenção. Então, para que você cresça nessa habilidade, eu selecionei aqui 3 livros que eu queria recomendar. Na verdade, eu não quero indicar que você leia os 3. Eu queria indicar que você escolhesse, se você deseja fazer isso, entre um deles. E aqui eu separei inclusive por graus de dificuldade.
Então, primeiramente, esse livro, O Deus Presente, da editora Fiel, trata dessa história da redenção de uma forma muito simples, de uma forma muito acessível. Mesmo que você não seja um hábil leitor da Bíblia, você vai conseguir compreender esse livro e você vai ser muito enriquecido na sua leitura da Bíblia. No nível intermediário, eu poderia indicar esse aqui, Introdução à Teologia Bíblica, da editora Vida Nova. Esse livro aqui é maravilhoso e com certeza você vai poder crescer bastante na compreensão da história da redenção. Se você já é um leitor da Bíblia mais experiente, se você já tem alguma familiaridade com as noções da teologia, você poderia então investir nesse livro aqui, O Progresso da Redenção, da Shed Publicações. E é uma obra extensa e com certeza vai dar para você muitos detalhes que quem sabe você ainda não tenha atentado e que vão fazer você enxergar melhor a história da redenção e assim poder observar o texto bíblico com maior propriedade. Que Deus nos abençoe nessa empreitada. Amém.